Olá, você sabia que dá para incluir um gráfico dentro de uma célula aqui no Google Planilhas? Hoje eu vou mostrar para você dois exemplos. O primeiro vai ser como nós podemos utilizar aqui para esse gráfico aqui de produtividade, certo? E o outro vai ser aqui para nós trazermos as informações dos ativos aqui que nós temos na nossa lista e automaticamente ele já vai consultar as informações de histórico e trazer aqui em formato de gráfico para mim. Então, bora para o vídeo. Bom, primeiro vou selecionar aqui e vou apagar para que você possa ver como eu fiz, certo? Bom, aqui nós temos essa tabela com o nome e as respectivas semanas que cada funcionário trabalhou. E aí o seu gestor vem aqui e dá uma nota para cada um e nós queremos apresentar esse resultado em um gráfico nessa célula. Então, para isso, nós vamos iniciar com um sinal de igual e vamos colocar a função sparkLine. Aqui, ó, ele é um gráfico em miniatura dentro de uma célula. Vou selecionar aqui e vamos abrir aqui para ver qual é a especificação. Bom, aqui nós temos os dados que nós queremos trabalhar e, como dados opcionais, nós temos aqui as configurações. Bom, nesse caso, eu vou apenas utilizar os dados, selecionando aqui toda a minha linha e vou fechar aqui o meu parênteses e dar um Enter. Pronto, ele já trouxe aqui em formato de gráfico de linha as informações. Se eu vier aqui e mudar, por exemplo, para 8, veja que ele muda ali para mim. Legal, mas podemos também utilizar outros formatos de gráfico. Veja, vou clicar e arrastar aqui para baixo, vou entrar aqui na edição da minha célula, vou dar um ponto e vírgula e note que nós temos agora algumas configurações. Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil o nosso entendimento. Vou colocar aqui e vou dar um Ctrl V. Legal. Vou só apagar esse valor aqui de máximo porque por enquanto não vamos usar. Aqui que ele está falando que esse parâmetro aqui é o chart type, ou seja, o tipo de gráfico que eu quero trabalhar. No caso, ele está colocando barras. Vamos dar um Enter e ver o resultado. Note que ele trouxe para mim aqui as barras. Aqui é uma barra, 2, 3, 4 e assim por diante. Veja, se eu alterar aqui para 1, note que a barrinha ficou bem pequenininha. Mas, para o nosso caso, nós queremos utilizar um outro gráfico, que é o gráfico de colunas. Então, eu vou colocar aqui, ó, column. Vou fechar o parênteses e note que ele já trouxe como resultado para mim as semanas em formato de barra. Veja, se aqui eu alterar para 10, veja que a barra vai lá para cima e as outras vão ficando menores. Então, aqui eu posso tanto arrastar para baixo, ou se eu quiser o gráfico de linha, eu posso colocar aqui também. Beleza? Bom, agora vamos para esse nosso segundo exemplo, onde eu tenho aqui a data de início e o código do ativo. E eu quero, quando selecionar aqui um desses ativos, que me traga a informação de histórico e eu consiga, com base nessas informações, montar o gráfico aqui para mim, certo? Então, primeira coisa que nós vamos fazer é obter esses dados de histórico. E para isso, nós vamos utilizar a própria função do Google, que é a Google Finance. Vou colocar aqui, Google Finance. Vou selecionar e aqui como primeiro argumento, ele já me pede o código da ação. Então, eu vou selecionar aqui o código do ativo, ponto e vírgula. Note que como segundo argumento aqui ele está me pedindo a informação de preço, eu vou fechar aqui agora só para a gente visualizar. Então, aqui eu vou colocar price, ponto e vírgula. Vou abrir aqui só para a gente ver o argumento. A próxima informação é a data de início. Então, eu vou selecionar aqui a data que eu quero que ele utilize como referência. Ponto e vírgula, e aqui ele está pedindo ou a data de término ou o número de dias. No nosso caso aqui, eu quero saber 5 dias, então eu vou colocar aqui o número 5. Vou fechar aqui o meu parênteses e vamos ver o resultado. Pronto, ele já foi lá, já carregou a informação aqui para mim. Então, agora eu já tenho de forma automática. Se eu vier aqui e alterar para outro ativo, ele vai carregar a informação e trazer aqui para mim. E a mesma coisa vale para a data. Vamos imaginar que eu queira o dia 10. Ele vai lá pesquisar e trazer os 5 dias seguintes. Bom, metade do trabalho já está feito. Agora vamos para o gráfico.
Aqui eu vou iniciar com sinal de igual e vamos colocar aqui, ó, Sparkline. Mais uma vez, vamos ver os argumentos. Aqui são os dados. Então, como dado, eu vou selecionar todo o meu valor dos últimos 5 dias, correto? Ponto e vírgula. E agora vamos para as opções. Bom, vamos lá. Eu vou copiar mais uma vez para facilitar. Então, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. Vou fechar aqui o meu parênteses e vou apagar essa informação de máximo. E aqui nós vamos mudar para coluna, então column, legal? Vou dar um Enter e observe que ele já trouxe aqui em formato de colunas as informações dos meus fechamentos de cada dia. Vamos ver se está funcionando? Se eu clicar aqui e escolher Itaúsa, ele vai lá carregar as informações e assim que ele carregar, ele já vai trazer aqui para mim. Podemos mudar o dia, vamos colocar aqui o dia 17 e veja que ele já traz a informação no gráfico bonitinho. Vamos imaginar agora que você queira apenas mudar a exibição. Em vez de trazer gráfico de colunas, você queira trazer em formato de linha. O que nós podemos fazer? Vir aqui onde está escrito column e alterar para line. Vou dar um Enter e vamos ver o resultado. Agora nós temos aqui um gráfico de linha. Vamos alterar aqui para o ativo e note que ele vai trazer a informação conforme as informações forem carregadas aqui do histórico. E você conhecia essa forma de utilizar o Sparkline aqui no Google Planilhas? Veja que nós temos várias possibilidades e aí a criatividade fica com você. Gostou desse conteúdo? Então não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações para receber os avisos de todos os vídeos que eu publico aqui no canal. Inclusive, terças-feiras agora eu estou fazendo lives. Se você quiser participar, é só entrar aqui no canal que às 8 horas, todas as terças, eu vou fazer essa live para tirar dúvidas com vocês, ok? Bom, um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.